Eu aprendi a mentir para o meu filho antes mesmo de aprender a mentir para mim mesma. Mãe, tô com fome. 3 palavras. Simples assim. A boca pequena dele formando aquelas sílabas com uma naturalidade que me cortava por dentro como faca enferrujada. Devagar, com dor, sem pressa de terminar. Eu olhei para o prato. Olhei de verdade, como se olhar mais forte fosse fazer aparecer alguma coisa. Feijão. Tinha feijão ontem. Tinha arroz anteontem. Hoje não tinha nada. O fundo da panela estava limpo demais, com aquela cor escura de quem já foi lavada tantas vezes que até a memória da comida sumiu. Já tá quentando, meu amor. Mentira número 1 do dia. Eu fui até o fogão. Acendi o fogo. Coloquei a panela vazia na chama só para fazer barulho, só para o cheiro de metal quente enganar o nariz dele por mais alguns minutos. Gabriel tinha 4 anos. 4 anos e aqueles olhos grandes que herdou do pai, marrom mel, com um brilho que me lembrava tudo que eu não podia mais ter. Eu fiquei de costas para ele enquanto fingia mexer a panela. Porque uma mãe pode enganar os olhos do filho, mas não consegue enganar os dela. Meu nome é Maria. E antes que você pense que essa é mais uma história de sofrimento sem propósito, me deixa te dizer uma coisa. Eu não conto isso para que você sinta pena de mim. Eu nunca soube receber pena. Aprendi cedo que pena não enche barriga, não aquece cobertor, não segura a mão da gente nas noites de inverno, quando o vento entra pela fresta da parede e o frio é tão real que parece uma pessoa deitada do seu lado. Eu conto porque preciso, porque guardar isso dentro do peito por tanto tempo deixou uma pressão que só palavra alivia. Meu marido, Antônio, morreu 18 meses antes daquela noite. Acidente de trabalho. Andaime que cedeu. Ele não sofreu, foi o que me disseram, como se isso fosse me confortar, como se a velocidade da morte importasse mais do que o buraco que ela deixa. Antônio era pedreiro, era pai, era o homem que toda tarde chegava em casa com cal nas mãos e sorriso nos lábios, que jogava Gabriel para o alto e ria daquele riso largo que enchia o cômodo inteiro. Depois dele, eu fui encolhendo. Não de uma vez. Foi aos poucos, como tecido que desbota. Você não percebe o dia exato em que a cor vai embora. Só percebe quando olha e vê que não sobrou quase nada. Naquele dia em que o prato ficou vazio pela última vez, nós estávamos há 3 semanas vivendo na casa da minha irmã Conceição. 3 semanas de olhares que doíam mais do que palavras. 3 semanas dormindo eu e Gabriel num colchão no chão do quartinho de despensa, entre caixas velhas e cheiro de mofo, enquanto eu ouvia pela parede fina as conversas que eles achavam que eu não escutava. Ela precisa sair daqui, Conceição. Ela é minha irmã, Rogério. Ela é sua irmã. Mas o problema dela não é nosso. Já temos o nosso. Silêncio. Mais um mês. 1 mês. Aquele mês tinha acabado há 6 dias. Quando Gabriel finalmente dormiu naquela tarde, enganado por um copo d'água morna que eu adocei com os últimos grãos de açúcar que tinha no fundo de um pote, eu sentei no chão da despensa e fiquei olhando para as minhas mãos. Mãos que já lavaram muita roupa. Mãos que já amassaram pão, que já plantaram, que já construíram coisa. Mãos que seguraram a mão do Antônio no altar e prometeram coisas que o destino não quis respeitar. Mãos que estavam tremendo de fome. Eu não chorava mais. Tinha passado da fase do choro há muito tempo. O choro é um luxo que a gente não pode manter quando tem filho para criar, porque o choro gasta energia. E energia era o único recurso que eu ainda tinha em quantidade incerta. Aprendi a engolir. Aprendi a dobrar a dor e guardar no bolso, como se fosse um papel que eu leria mais tarde quando tivesse tempo. O problema é que o bolso foi enchendo, e papel dobrado demais vira farelo. Naquela noite, Conceição entrou na despensa sem bater. Ela ficou na porta por um segundo, me olhando sentada no chão. Eu vi o constrangimento no rosto dela. Vi também o alívio. O alívio horrível de quem já decidiu o que vai dizer e só precisa de coragem para dizer. Maria, eu sei, eu disse.
antes que ela terminasse, porque poupar ela de terminar a frase era o último presente que eu podia dar. Ela fechou os olhos. O Rogério acha que... Eu sei, Conceição. Silêncio comprido. O tipo de silêncio que duas irmãs acumulam quando a vida vai em direções tão diferentes que as palavras perdem o caminho do meio. Você tem para onde ir? Eu deveria ter dito não. Deveria ter dito a verdade, que não tinha. Que não tinha dinheiro, não tinha parente que ainda quisesse me ver, não tinha plano, não tinha chão. Mas olhei para Gabriel dormindo enrolado na manta rota, com aquele rosto de paz que só criança pequena consegue ter, e disse: tenho. Mentira número 2. E aquela foi a que mais pesou. Eu arrumei as nossas coisas naquela mesma noite. Não demorou muito. A gente não tinha muita coisa para arrumar. Uma sacola de lona com 2 mudas de roupa para ele, uma para mim. A manta, um canivete que era do Antônio, uma fotografia nossa 3, tirada na festa de aniversário de 1 ano do Gabriel, onde os 3 aparecemos rindo de algo que eu já não lembrava mais o quê. Essa fotografia eu coloquei por último, com cuidado. Dobrei na metade para não amassar o rosto de nenhum dos dois. Quando o sol ainda estava nascendo, eu acordei Gabriel com um beijo na testa. Vamos passear, meu amor. Ele abriu os olhos, piscou várias vezes e disse: tô com fome, mãe. Claro que estava. Eu apertei ele contra o meu peito por 3 segundos. Só 3, porque mais do que isso eu ia desmoronar. E disse: a gente vai achar comida no caminho. Ele acreditou. Porque filho pequeno acredita na mãe com uma fé que a gente não merece e não consegue honrar, mas carrega assim mesmo como uma responsabilidade que dói e salva ao mesmo tempo. Saímos pela porta dos fundos antes que a casa acordasse. A rua estava fria. O céu tinha aquela cor roxa de madrugada que ainda não decidiu se vai clarear ou desistir. Os meus pés conheciam aquele chão. Tinha crescido naquela cidade. Mas naquela manhã, ele parecia estranho. Como se o lugar me reconhecesse, mas não quisesse me receber. Gabriel andava do meu lado, a mãozinha dentro da minha, os olhos curiosos olhando para tudo como criança faz, sem o peso que os adultos carregam, sem saber que aquele passeio não tinha destino. Eu andei, sem rumo, sem mapa, sem ninguém me esperando do outro lado. Só andei, porque às vezes resistir não tem forma de heroísmo. Às vezes resistir é só isso, colocar um pé na frente do outro quando o corpo inteiro pede para parar. E foi andando assim, com fome, com frio, com uma criança na mão e uma sacola nas costas, que a minha história, a história de verdade, começou. Continua no capítulo 2. Quer continuar lendo? Me diga nos comentários. Você já teve um momento em que o único caminho era continuar andando sem saber para onde? Conta para mim. Você não está sozinho. Continue 0851, capítulo 2. O peso que não se vê, mas dobra as costas. Tem um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Não é a dor de perna de quem andou longe, nem o peso nos ombros de quem carregou coisa demais. É um cansaço que fica atrás dos olhos, que deixa tudo com uma película cinza, que faz o mundo parecer que está acontecendo do outro lado de um vidro. Você vê, você ouve, mas não consegue mais sentir que faz parte. Eu estava com esse cansaço há meses. Mas naquele dia, andando por uma estrada de terra que eu não sabia onde terminava, com Gabriel adormecido pesado nos meus braços, depois de ter chorado de fome por 40 minutos seguidos, eu entendi que tinha chegado num limite que nem sabia que existia. O sol estava alto e sem piedade. Não tinha sombra, não tinha banco, não tinha ninguém. Só aquela estrada cor de barro seco se estendendo à frente como uma língua comprida e indiferente. Eu tinha saído da cidade há quase 2 horas a pé. Não foi uma decisão pensada, foi instinto. A cidade me sufocava. Cada esquina tinha uma memória que doía. Ali, eu e Antônio compramos o primeiro colchão. Ali tinha o bar onde ele tomava cerveja com os amigos toda sexta. Ali era a farmácia onde eu comprei o teste de gravidez e fui ao banheiro do fundo trêmula com o coração na garganta.
e saí de lá com 2 riscos cor-de-rosa e uma vida inteiramente nova pela frente. Memória boa em tempo ruim não conforta, ela torce. Então eu fui andando para fora, para onde as casas iam rareando, para onde o asfalto virava terra e a terra virava silêncio. Gabriel pesava mais do que eu lembrava. Ou talvez eu estivesse mais fraca do que imaginava. Provavelmente as 2 coisas. Ele tinha dormido na minha nuca, os bracinhos soltos ao redor do meu pescoço, a respiração quente no meu ombro. De vez em quando ele dava um soluço no sono, o tipo que resta depois de um choro comprido, aquele solavanco involuntário do corpo que ainda está processando a dor mesmo dormindo. Cada um desses soluços entrava em mim como agulha, porque era eu a causa. Eu que não tinha conseguido dar comida para o meu filho. Eu que tinha saído de uma casa sem ter outra para ir. Eu que tinha dito a gente vai achar comida no caminho, com uma confiança que não tinha lastro nenhum, só desespero disfarçado de coragem. Existe uma culpa específica que só mãe sente. Não é a culpa comum, que aperta e passa. É uma culpa que vira identidade, que faz você olhar para o seu filho e pensar, ele merecia uma mãe melhor que eu. Eu carregava essa culpa como se fosse parte do meu esqueleto. Vi a primeira casa depois de mais uns 40 minutos de caminhada. Era simples, paredes de tijolo sem reboco, janela com grade enferrujada, um cachorro amarrado que latiu como se eu fosse a pior notícia do dia. Tinha uma mulher varrendo a calçada de terra, aquele tipo de varredura mecânica de quem faz aquilo todo dia, sem pensar mais. Eu parei. Engoli a vergonha que tinha gosto de areia. Com licença, senhora. Ela levantou os olhos. Me avaliou em 2 segundos. A sacola, o filho dormindo, a roupa amassada, o cabelo que eu não tinha conseguido prender direito. Vi o resultado dessa avaliação se formar no rosto dela antes de qualquer palavra. Não tenho nada para dar, não, ela disse. E voltou a varrer. Ainda estava de costas quando eu disse obrigada. Porque minha mãe me ensinou a agradecer mesmo quando não tenho que agradecer. Detalhe cruel que a educação faz com a gente. Enfia polidez até nos momentos em que a raiva seria mais honesta. Na segunda casa, uma menina abriu a porta. Uns 12 anos, cabelo trançado, olhos grandes. Ela me olhou sem o julgamento dos adultos, com aquela curiosidade limpa de quem ainda não aprendeu a ter medo do diferente. Minha mãe não tá, ela disse. Tudo bem. Você sabe se tem alguma torneira aqui perto? Meu filho tá com sede. Ela saiu e voltou com um copo d'água. Simples assim. Sem deliberar, sem avaliar, sem medir o risco. Só foi lá e trouxe água porque eu tinha pedido água. Eu acordei Gabriel com cuidado. Ele bebeu com aquela voracidade de criança que não filtra necessidade, os olhinhos ainda semicerrados, a água escorrendo pelo queixo. Quando terminou, ficou me olhando. Tem comida, mãe? Eu olhei para a menina. Ela olhou para mim. Havia uma compreensão naquele olhar de 12 anos que me envergonhou e me aqueceu ao mesmo tempo. Espera aqui, ela disse. Voltou com 3 bananas amassadas, da variedade pequena, com a casca já começando a escurecer. A coisa mais bonita que eu tinha visto em muito tempo. Eu paguei aquilo com um obrigada que saiu diferente dos outros. Saiu com volume, com peso, com toda a gratidão que as palavras conseguem carregar quando são verdadeiras de verdade. A menina fechou a porta, e eu sentei na calçada com Gabriel no colo, descasquei as 3 bananas e dei 2,5 para ele. A metade que sobrou para mim, eu comi devagar, com os olhos fechados, como se fosse a última refeição ou a primeira. As 2 sensações têm um gosto parecido quando a fome é grande. A tarde foi chegando com aquela crueldade específica do sol que vai embora. E leva o calor junto, deixando um frio que não aquece mais quando a noite fecha. Eu tinha batido em mais 4 portas. 2 não abriram. Uma abriu e fechou antes que eu terminasse a primeira frase. A quarta, um homem mais velho me ouviu até o fim, coçou a cabeça e disse que não podia ajudar, mas que tinha uma igrejinha a uns 3 quilômetros que às vezes dava cesta básica para necessitados. Necessitados.
A palavra ficou no ar entre nós dois por um segundo. Eu nunca tinha me encaixado nela antes. Sempre fui a que ajudava, a que levava quentinha para a vizinha doente, a que separava roupa para a campanha do agasalho. A identidade de quem precisa não se veste fácil. Ela aperta em lugares que você não sabia que eram sensíveis. Obrigada, eu disse, e fui para a igrejinha. Não tinha ninguém quando eu cheguei. Era uma construção pequena, paredes brancas com umidade subindo pelo rodapé. Uma cruz de metal na fachada que o vento tinha torcido levemente para o lado, como se estivesse olhando para baixo. A porta estava fechada com um cadeado. Eu sentei nos degraus. Gabriel brincava com um graveto no chão, fazendo riscos na poeira, inventando um mundo que só ele via. Criança pequena tem esse dom, de habitar completamente o presente, de transformar qualquer lugar em território suficiente. Eu observei ele por um tempo longo, aquele rosto concentrado, a língua levemente para fora enquanto desenhava, e senti aquele amor que dói, o amor que é maior do que a sua capacidade de proteger quem você ama, e por isso vira ansiedade, vira medo, vira peso. Eu o amava de um jeito que me assustava, e estava falhando com ele de um jeito que me destruía. Uma senhora apareceu depois de uns 20 minutos. Cabelos brancos, corpo pequeno, passo firme de quem carrega mais anos do que aparenta. Ela me viu nos degraus e não diminuiu o passo. Veio direto, como se eu fosse esperada. Você veio pela cesta? Sim, senhora. Ela olhou para Gabriel. Ficou um momento assim, olhando, com uma expressão que eu não soube ler direito. Era compaixão, mas misturada com outra coisa. Reconhecimento, talvez. Sexta só sai na quinta. Hoje é terça. 2 dias. 2 dias era uma eternidade. Ela deve ter lido isso no meu rosto, porque suspirou fundo e disse, entra. O interior da igrejinha cheirava a vela e madeira velha. Tinha uns 8 bancos de madeira, um altar simples, um Cristo de gesso com a tinta descascando no joelho direito. A senhora foi até uma porta lateral, abriu e voltou com um pão de forma pela metade e uma lata de sardinha. É o que tem aqui agora. Amanhã cedo eu trago mais. Eu peguei com as 2 mãos. Eu não tenho como pagar a senhora. Ela me olhou com uma firmeza calma. Não perguntei se você tinha. Sentamos naqueles bancos de madeira, eu, Gabriel e aquela senhora, cujo nome eu só fui saber depois. Dona Filomena, 73 anos, viúva há 19, que tinha perdido um filho ainda bebê e carregava isso com ela como quem carrega medalha e ferida ao mesmo tempo. Ela não me fez perguntas imediatas, me deixou comer, me deixou ver Gabriel comer. E quem já passou fome entende que ver seu filho comer depois de um dia sem comida é uma das sensações mais intensas que existem. Alívio, gratidão, vergonha e amor se misturam num nó no peito que não tem nome certo. Quando terminamos, ela perguntou, você tem para onde ir esta noite? Eu olhei para o Cristo de gesso com o joelho descascado. E desta vez, eu não menti. Não. Dona Filomena me deixou dormir no banco da igrejinha naquela noite. Me deu uma coberta dobrada e disse que o banheiro era a casinha de alvenaria nos fundos e que ela voltaria de manhã com café. Antes de sair, ela ficou na porta 1 segundo. Deus não abandona, não, ela disse, com aquela convicção simples de quem já testou essa afirmação na própria carne. Eu não respondi, não porque não acreditava, mas porque naquele momento, honestamente, eu não sabia mais o que acreditava. A fé que eu tinha era do tamanho de um grão de arroz, pequena, dura, insuficiente para fazer pão, mas resistente demais para se desfazer de vez. Deitei no banco com Gabriel enrolado na coberta, a cabeça dele no meu braço, que logo dormiu também, mas que eu não tirei, porque o formigamento era menos importante do que a sensação dele ali, quente, vivo, respirando. O teto da igrejinha tinha uma rachadura diagonal que ia de uma parede à outra como uma costura mal feita. Eu fiquei olhando para ela por muito tempo, pensando que às vezes a gente é exatamente isso, uma estrutura que rachou, mas que ainda está de pé,
que ainda segura o teto, que ainda serve de abrigo para quem precisa, mesmo quebrada, mesmo com a tinta descascando, mesmo com o joelho exposto igual ao Cristo de gesso, ainda de pé. Por enquanto, era suficiente. O segundo dia foi mais duro que o primeiro. Dona Filomena trouxe o café como prometeu. Um bule quentinho, pão com manteiga e 2 goiabas do pé do quintal. Ficou um pouco com a gente, fez Gabriel rir contando uma história de um bode que ela tinha tido quando moça e saiu com promessa de voltar à tarde, mas a tarde não voltou e a noite fechou de novo sobre aquela igrejinha como tampa de caixão. Eu não dormi. Fiquei sentada no banco, Gabriel dormindo, o vento batendo na janela com aquele som baixo que parece respiração de alguém que você não vê. E foi nessa segunda noite, naquele silêncio de igrejinha sem nome, em estrada sem saída, que eu senti pela primeira vez, com clareza perturbadora, o peso de uma pergunta que eu tinha evitado desde a morte do Antônio. Até quando? Não era fraqueza. Era uma pergunta real, concreta, que a situação colocava na minha frente como uma conta sem solução. Até quando eu conseguia carregar isso? Até quando meu filho ia depender de bananas de estranhos e pão de igrejinha? Até quando eu ia acordar sem saber o que comer, onde dormir, para onde ir? Eu não tinha resposta. E não ter resposta é o tipo de coisa que faz o chão sumir. Foi na manhã do terceiro dia que eu acordei com Gabriel estranho, quieto demais. Criança de 4 anos não fica quieta assim sem motivo. Eu coloquei a mão na testa dele. Quente. Quente demais. E foi ali, naquele banco de madeira de uma igrejinha de porta torcida, com a mão na testa ardendo do meu filho, que eu entendi que o peso que eu carregava nas costas tinha chegado num ponto que minhas costas não conseguiam mais dobrar. Tinha chegado a hora de ou quebrar de vez, ou encontrar uma força que eu ainda não sabia que tinha. Continua no capítulo 3. Se você está acompanhando essa história e sente que ela fala com alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir que resistir também é uma forma de coragem. Às vezes, a pessoa mais forte da sala é aquela que está em silêncio, segurando tudo. Continue 08.53, capítulo 3. Quando o filho para de respirar, existe um silêncio que é diferente de todos os outros. Não é o silêncio da madrugada, nem o da igrejinha vazia, nem aquele silêncio desconfortável entre 2 pessoas que não sabem mais o que dizer uma para a outra. É um silêncio que tem textura, que tem peso, que ocupa o ar de um jeito que você sente na pele antes de entender com a cabeça. É o silêncio de quando uma criança para de fazer barulho de repente. Toda mãe conhece esse silêncio. Toda mãe aprende a temê-lo antes mesmo de saber nomear o medo. É instinto puro. Aquele fio invisível que conecta você ao seu filho e vibra diferente quando algo está errado. Naquela manhã do terceiro dia, eu acordei com esse silêncio. Gabriel tinha dormido do meu lado no banco de madeira, enrolado na coberta de Dona Filomena, o rosto virado para a parede. Eu tinha dormido mal. Aquele sono raso de quem nunca desliga completamente, de quem mesmo dormindo está de alguma forma vigiando. Quando abri os olhos, o sol já entrava pela fresta da janela em um ângulo que me disse que já passava das 7. Eu me virei para ele, e a primeira coisa que senti foi o calor. Não o calor bom de corpo vivo que aquece o lado da cama. Esse eu conhecia. Esse eu sentia falta todo dia desde que Antônio morreu. Era um calor diferente, seco, intenso. O calor que vem de dentro para fora quando o corpo está lutando contra algo que não devia estar lá. Coloquei a palma da mão na testa dele. Queimava. Gabriel! Ele não respondeu. Filho, nada. Eu sentei rápido, coloquei as 2 mãos no rosto dele, virei a cabecinha pequena em direção a mim. Os olhos estavam fechados, a respiração existia. Eu podia ver o peito subindo e descendo, mas estava diferente. Rápida demais, rasa demais, como se cada respiração fosse um esforço que ele estava fazendo só porque o corpo ainda exigia, não porque tinha força para isso. Gabriel, acorda para mim. Eu sacudi levemente os ombros.
Ele abriu os olhos por um segundo, aqueles olhos marrom mel do pai, mas não focou em mim. Olhou para algum lugar atrás de mim, ou talvez para lugar nenhum, e fechou de novo. Aquele segundo foi suficiente para o meu coração parar. Febre alta em criança pequena não é novidade. Eu sabia disso. Qualquer mãe sabe. Criança pega febre como pega chuva, rápido, sem avisar, e na maioria das vezes passa com remédio, hidratação e descanso. Mas remédio eu não tinha. Hidratação. A última água que ele tinha tomado foi na noite anterior, um copo que eu havia buscado no banheiro dos fundos. Descanso em cima de banco de madeira, com fome de 2 dias atrás ainda no corpo, numa igrejinha fria de estrada sem nome. Eu calculei tudo isso em 2 segundos, e a conclusão foi simples e aterrorizante. Eu não tinha nenhum dos 3. Peguei ele no colo. Pesava mais do que sempre, ou eu estava mais fraca do que nunca. Provavelmente as duas coisas de novo, como tudo naquela semana parecia se apresentar em duplicata de dificuldade. Saí da igrejinha carregando ele, a sacola de lona nas costas, os pés descalços no chão de terra porque eu tinha tirado os sapatos para dormir e não parei para calçar. A estrada estava deserta. O sol ainda não tinha chegado na força do meio-dia, mas já prometia. Aquele tipo de sol de interior que não negocia, que não respeita a circunstância, que cai igual sobre quem está bem e sobre quem está destruído. Eu comecei a andar, sem saber para onde. Só andar, porque parar não era opção, porque parada eu ficava pensando. E pensar demais naquele momento era um perigo que eu não podia me dar ao luxo de enfrentar. Bati na primeira casa que encontrei. Uma mulher de avental abriu a porta com cara de quem foi interrompida no meio de algo importante. Viu eu, viu Gabriel, viu meus pés descalços. Meu filho está com febre alta. A senhora tem um termômetro? Um remédio? Água? Ela olhou por cima do meu ombro para a estrada, como se estivesse verificando se eu tinha vindo acompanhada de algum problema maior. Não posso ajudar, não. Fechou a porta. Eu fiquei parada por 3 segundos, olhando para a madeira pintada de verde. Depois fui para a próxima. Na segunda casa, um homem veio até o portão, mas não abriu. Febre em criança passa sozinha, ele disse, com uma autoridade médica que claramente não tinha. Coloca um pano molhado na testa. O senhor tem um pano? Tem água? Ele foi embora sem responder. Na terceira, ninguém abriu. Na quarta, uma menina adolescente me deu um copo d'água pela janela entreaberta, olhando por cima do ombro como se estivesse fazendo algo proibido. Eu molhei a barra da minha blusa com aquela água e coloquei na testa de Gabriel. Ele gemeu baixinho. Era o melhor sinal que ele tinha me dado desde que eu acordei. Eu continuei andando. Não sei por quanto tempo. O sol foi subindo, foi descendo. O tempo naquele dia não tinha medida normal. Era elástico, alongava nos momentos ruins e comprimia nos raros segundos de alívio. Gabriel foi ficando mais pesado nos meus braços, ou eu fui ficando mais fraca. Aquela duplicata de novo, sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Em algum momento ele parou de resmungar, parou de mexer. Ficou completamente quieto, e eu senti aquele fio invisível, aquele fio de mãe que conecta e vibra e avisa. Eu senti ele tremer de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Parei no meio da estrada, olhei para ele, o peito subindo, o peito descendo, subindo, descendo, subindo, e então, um segundo que durou uma vida inteira, parou. Gabriel. Minha voz saiu diferente. Não era o tom normal de mãe chamando filho. Era um tom que eu nunca tinha usado antes e que espero nunca precisar usar de novo. Um tom que vem de um lugar fundo demais, onde ficam guardadas todas as coisas que a gente reza para nunca ter que tirar de lá. Gabriel, respira. Ele não respondeu. Eu ajoelhei no meio da estrada de terra com ele nos braços. Não foi uma decisão. Meus joelhos simplesmente cederam. O chão bateu neles com força e eu nem senti. Coloquei o ouvido no peito dele. Coração batendo, coração batendo. Graças a Deus, coração batendo. Mas a respiração estava tão fraca, tão quase invisível, que eu precisei ficar completamente imóvel e prender o meu próprio ar para conseguir sentir o dele. Ali,
fraquíssimo, mas ali. Eu não sei descrever o que senti naquele momento de um jeito que faça jus ao que foi. Existe uma dor que não tem palavras na língua portuguesa, nem em nenhuma outra, imagino. É a dor de segurar nos braços aquilo que você mais ama no mundo e sentir que pode estar perdendo. Não de forma abstrata, não como medo futuro, mas de forma concreta e imediata. Aqui, agora, neste segundo, nesta estrada, nesta luz. Eu tinha perdido o Antônio sem poder fazer nada. Eu não ia perder o Gabriel também. Mas o que eu podia fazer? Eu estava no meio de uma estrada de terra, sem remédio, sem comida, sem ninguém, com um filho de 4 anos nos braços que estava ardendo por dentro e parando de respirar. Eu não tinha nada. Não tinha literalmente nada. Então fiz a única coisa que sobra quando não tem mais nada. Abracei ele com os 2 braços, apertei contra o meu peito, fechei os olhos e falei. Não rezei, não pedi educadamente, falei mesmo, com a intimidade bruta de quem não tem mais tempo para a formalidade. Eu precisei dele quando perdi o Antônio e não recebi. Eu precisei quando a Conceição me mandou embora e não recebi. Eu precisei em cada porta que fecharam na minha cara e não recebi. Mas agora não é por mim, agora é por ele. E se tem alguma justiça, se tem algum sentido em tudo isso, então me ajuda agora, não depois, agora. O vento bateu na minha nuca, fraco, morno, mas real. E então Gabriel respirou, fundo, longo, o tipo de respiração que enche o pulmão inteiro e estica o peito. E depois outra, e outra, eu abri os olhos. Foi nesse momento que eu ouvi, primeiro distante, quase confundi com o vento, com o meu próprio coração batendo alto demais nos ouvidos. Depois mais perto, um som ritmado, pesado. Ritmado de novo, casco batendo em terra seca. Eu levantei os olhos devagar, e no meio daquela estrada de terra, a uns 20 metros de mim, parado como se tivesse estado ali o tempo todo, e eu é que não tivesse enxergado antes, um cavalo preto, grande, absolutamente imóvel, com aquela postura que cavalos têm quando não estão com medo de nada, quando estão exatamente onde querem estar. Ele me olhava. Não com o olhar assustado de animal que encontrou humano em lugar inesperado. Com um olhar que eu não sei como descrever sem soar louca. Um olhar que tinha calma demais para ser só instinto animal. Um olhar que tinha algo que, se eu não soubesse que era impossível, eu chamaria de intenção. Eu e ele ficamos se olhando por um tempo que não sei medir. Gabriel, nos meus braços, respirava. O cavalo não se mexeu, não relinchava, não bufava, não mostrava sinal de querer ir embora ou de estar com medo. Só ficava lá, me olhando. Eu já tinha chegado no fundo. Já tinha batido no chão com os 2 joelhos. Já tinha segurado meu filho quase sem respirar. Já tinha falado com Deus com a brutalidade de quem não tem mais nada a perder. Então, quando um cavalo preto aparece no meio de uma estrada deserta e fica te olhando com aquele olhar, você não para analisar se faz sentido. Você simplesmente levanta e vai. Me levantei do chão com Gabriel no colo. Meus joelhos estavam ralados. Eu só percebi quando pisei e senti a ardência. Não importou. Fiz um passo em direção ao cavalo. Ele não recuou. Outro passo. Ele ficou. Quando eu estava a uns 5 metros, ele virou o corpo lentamente, com aquela elegância quieta que cavalo grande tem, que parece câmera lenta, e começou a andar, devagar. Parou depois de uns 10 metros. Olhou para trás. Me esperou. Eu fui. Porque quando você está no meio de uma estrada sem destino, com um filho doente nos braços, com os joelhos sangrando e a alma mais cansada do que o corpo, e aparece qualquer coisa que aponta uma direção, você segue. Mesmo que seja um cavalo, especialmente se for um cavalo. Andamos por um tempo que eu não soube calcular. Ele na frente, eu atrás. Esse ritmo estranho de 2 seres que não deveriam estar caminhando juntos, mas que estavam, em silêncio, por uma estrada que foi virando trilha, que foi virando caminho fechado entre capim alto e árvores
que a tarde já estava dourando nas pontas. Gabriel se mexeu nos meus braços. Mãe, a voz rouca, fraquinha, mas presente. Estou aqui, meu amor. Tô com sede. Eu sei. Já já a gente acha água. Ele assentou com a cabeça e encostou de novo no meu ombro. Aquela troca simples, aquelas 4 palavras, foram o suficiente para eu dar mais 20 passos sem pensar no cansaço. O cavalo parou. Ficou parado com aquela firmeza de quem chegou onde tinha que chegar. Eu levantei os olhos da trilha e vi uma casa, velha, paredes de adobe com buracos nas quinas, telhado de telha-vã com uma telha faltando no canto esquerdo, mato crescido nas bordas, aquele mato que cresce quando ninguém manda parar. Uma porteira de madeira podre, metade caída, metade ainda tentando se sustentar na própria história. Do lado da casa, um pequeno curral. E no curral, uma vaca. A casa estava abandonada. Isso era óbvio. Não tinha luz acesa, não tinha roupa no varal, não tinha nenhum dos pequenos sinais de movimento que uma casa habitada sempre tem. Mas estava de pé, com paredes, com telhado, com sombra e com uma vaca. O cavalo ficou do lado de fora da porteira, como se aquele fosse o limite do trabalho dele. Eu olhei para ele por um momento longo. Ele me olhou de volta, e então, com aquela naturalidade impossível, virou a cabeça para a frente e ficou quieto, como quem diz, pode ir. Eu fiz a minha parte. Eu atravessei a porteira com Gabriel no colo. O mato arranhava as minhas pernas. O chão estava irregular, cheio de pedras soltas que eu desviava sem olhar, no piloto automático de quem está além do cansaço. Cheguei no curral. A vaca me olhou com aquela calma bovinas têm, sem julgamento, sem surpresa, sem nenhuma das complicações que os humanos carregam no olhar. Minhas mãos tremiam. Eu nunca tinha tirado leite de vaca na vida. Minha criação foi de cidade. Minha referência de fazenda era o que eu via pela janela de ônibus. Mas o corpo, às vezes, sabe coisas que a experiência ainda não ensinou. Ou talvez o desespero seja o melhor professor que existe, porque não tem tempo para explicação, só para tentativa. Eu acomodei Gabriel sentado contra a parede do curral, certificando que ele não ia cair. Ele ficou me olhando com os olhos fundos de febre, seguindo cada movimento meu. Agachei do lado da vaca. Ela não recuou. Comecei. As primeiras tentativas não saíram nada. Minhas mãos não sabiam o ritmo, não sabiam a pressão. A vaca ficou parada, paciente, como se entendesse que eu estava aprendendo. Então, um fio, fino, quase nada, mas leite. Eu não tinha vasilha. Usei a palma da mão, coloquei diretamente na boca de Gabriel. Ele engoliu. Dei mais, ele engoliu de novo, com aquela força súbita que criança tem quando encontra o que o corpo estava pedindo, aquela voracidade que é ao mesmo tempo alívio para ela e milagre para a mãe que está vendo. Depois de alguns minutos ele me olhou e disse com uma clareza que me partiu em pedaços. Tá bom, mãe, tá bom. 2 palavras. Eu sentei no chão de terra do curral. E pela primeira vez em 3 dias, talvez pela primeira vez em muito mais tempo do que isso, eu chorei. Não o choro contido que eu tinha aprendido a fazer, aquele choro silencioso que não incomoda ninguém. Chorei com o corpo inteiro, com os ombros, com o peito, com aquele soluço feio e involuntário que a gente tem quando a dor finalmente encontra saída depois de ter ficado represada tempo demais. Gabriel veio até mim, ainda trôpego, e colocou a mão no meu rosto. Com aquela seriedade grave de criança que viu a mãe chegar no limite. Não chora, mãe. Eu agarrei a mãozinha dele com as 2 mãos e entendi, com aquela clareza que às vezes só vem depois que tudo desmorona, que eu não tinha sido abandonada naquela estrada. Eu tinha sido conduzida. Naquela noite, dormimos dentro daquela casa abandonada. O chão era de terra batida. O teto tinha a telha faltando, e pela abertura entrava um retângulo de céu estrelado que Gabriel ficou olhando antes de dormir, com aquele espanto tranquilo de quem vê estrelas de verdade pela primeira vez. São muitas, ele disse. São, eu concordei. O pai tá lá? Eu fechei os olhos por um segundo. Tá,
Com certeza tá. Ele assentiu, satisfeito com essa geometria simples. Pai no céu, mãe do lado, estrelas no teto, suficiente para dormir. Ficou dormindo com aquela paz de 4 anos que eu invejava e admirava ao mesmo tempo. Eu fiquei acordada, olhando para aquele retângulo de estrelas, ouvindo o vento do lado de fora, e do lado de fora eu ouvia de vez em quando o som de cascos se movendo devagar perto da porteira. O cavalo ainda estava lá, vigiando, e pela primeira vez em muito, muito tempo, eu senti uma coisa que tinha esquecido que existia. Não era felicidade, ainda não. Era algo menor e muito mais precioso do que felicidade. Era segurança, a sensação de que esta noite, pelo menos esta noite, estava tudo bem, que eu podia fechar os olhos, que alguém ou algo estava de guarda. Fechei os olhos e dormi. Continua no capítulo 4. Você já teve um momento em que algo ou alguém apareceu na hora exata em que você mais precisava e você não conseguiu explicar como? Conta nos comentários. Às vezes os maiores milagres chegam na forma mais inesperada. Continue o 855, capítulo 4. Raízes em terra que não era minha. A primeira coisa que eu fiz quando acordei foi verificar se Gabriel estava respirando. Esse tinha virado meu ritual desde aquela manhã na igrejinha, antes de abrir os olhos completamente, antes de processar onde eu estava ou o que o dia ia exigir de mim. Minha mão ia até o peito dele. Esperava. Sentia o movimento. Só depois que eu respirava também. Naquela manhã, o peito dele subia e descia com uma regularidade que me pareceu a coisa mais bonita do mundo. A febre tinha baixado, não sumido. Quando encostei os lábios na testa dele, ainda estava morno além do normal. Mas era diferente do dia anterior. Era o calor de quem está melhorando, não de quem está piorando. Qualquer mãe sabe distinguir esses dois calores. São completamente diferentes, como a diferença entre o escuro que vem antes do amanhecer e o escuro que vem antes da tempestade. Esse era o primeiro, eu tinha certeza. Me levantei com cuidado para não acordá-lo. A casa, à luz do dia, era diferente da casa à luz de nenhuma. De noite, ela tinha parecido apenas abrigo, um lugar que existia com a única função de ter teto e paredes. De dia, ela tinha detalhes. As paredes de adobe tinham marcas de mãos. Não as marcas aleatórias de construção. Eram marcas intencionais, espalhadas na altura de criança, como se alguém pequeno tivesse passado as palmas abertas no barro fresco quando a casa estava sendo construída e deixado ali, permanente, a prova de que existiu. O chão de terra batida estava varrido. Não recentemente, havia poeira acumulada e folhas secas que tinham entrado pelas frestas, mas antes, alguém tinha varrido aquele chão muitas vezes, com cuidado, com o tipo de atenção que a gente dá para lugar que considera seu. Tinha um gancho na parede, vazio, mas com a marca escura de algo que ficou pendurado ali por muito tempo. Tinha um canto com tijolos empilhados que formavam uma espécie de fogão improvisado, com manchas pretas de fogo antigo na parede acima. Alguém tinha vivido aqui, com cuidado, com intenção, com aquele amor silencioso que a gente coloca nos espaços que chama de lar. Eu fiquei parada no meio do cômodo único, olhando para tudo isso, e senti alguma coisa que não esperava sentir: respeito. Por quem quer que tivesse construído aquele lugar com as próprias mãos e o próprio tempo, e depois, por algum motivo que eu não conhecia, tivesse ido embora. Saí pela porta, que não tinha tranca, só um pedaço de couro dobrado servindo de dobradiça, e fui ver o que tinha do lado de fora à luz do dia. O curral era pequeno, mas sólido. A vaca estava lá, placidamente mastigando algo que eu não vi de onde tinha tirado. Do lado do curral havia os restos de uma horta, canteiros demarcados por pedras, ainda com a forma de quem foi planejado, mas tomados pelo mato. Tinha o formato de onde um dia cresceu coisa, folha larga que eu reconheci como abóbora, embora sem fruto. Algo que podia ter sido couve em outra vida. Atrás da casa tinha uma cisterna de alvenaria.
Eu fui até ela com o coração acelerado. Olhei para dentro. Água. Pouca. O nível estava baixo, a uns 2 palmos do fundo, mas água. Limpa o suficiente, pelo menos à vista. Eu fui até lá e bebi com as 2 mãos em concha, como animal que chega no bebedouro depois de longa travessia, sem cerimônia, sem elegância, com toda a urgência que 3 dias de sede parcial produz no corpo. Depois voltei para buscar Gabriel. Ele acordou com mais cor no rosto. Me viu, sorriu. Aquele sorriso de 4 anos que não tem reserva, que dá tudo de uma vez. E a primeira coisa que disse foi: "O cavalão ainda está aqui?" Eu olhei para a porteira. O cavalo preto estava do lado de fora, exatamente onde estava na noite anterior, com aquela imobilidade que já estava começando a me parecer menos estranha e mais característica, como se imobilidade fosse simplesmente quem ele era. "Tá", eu disse. Gabriel foi até a porteira, com passos ainda um pouco bambos, e ficou olhando para o cavalo através das ripas de madeira podre. O cavalo olhou de volta para ele. Foi a primeira vez que eu vi o cavalo se mover com algo parecido com emoção. Ele deu um passo em direção à porteira, abaixou levemente a cabeça e ficou assim, com o focinho a uns palmos do rosto de Gabriel. Gabriel riu. O tipo de riso de criança que é completamente puro, sem história, sem contexto, só alegria no presente. Eu fiquei olhando para os dois e senti aquele nó no peito que é amor misturado com dor, misturado com gratidão, misturado com algo que não tem nome, mas que talvez seja o mais próximo de fé que eu conseguia chegar naquele momento. Passamos o 2º dia naquela casa, como se tivéssemos passado a vida inteira aprendendo a sobreviver em lugar que não era nosso. Eu descobri que sabia mais do que pensava. Sabia reconhecer qual mato era mato e qual era planta comestível. Minha avó tinha me ensinado isso quando eu era criança, numa tarde que eu tinha esquecido, mas que minha memória tinha guardado sem me avisar. Encontrei taioba crescendo na beira da cisterna. Encontrei um pé de ora pronobis se espalhando pela parede dos fundos, como se estivesse tentando entrar pela janela. Sabia fazer fogo. Aprendi com meu pai quando tinha uns 8 anos, naquelas férias em que ele ainda existia na minha vida de forma inteira, antes de que a cachaça fosse tomando o espaço dele aos poucos. Encontrei pedras certas, encontrei gravetos secos e fiz fogo no fogão de tijolo improvisado com a paciência de quem não tem pressa, porque não tem outra opção. Sabia tirar leite, agora com mais confiança do que na tarde anterior. A vaca continuava paciente, continuava me deixando, continuava produzindo aquele leite que era a única certeza alimentar que eu tinha. E sabia limpar. Isso eu sabia de sobra. Varri o chão com um galho de vassoura de bruxa que encontrei do lado da casa. Tirei as folhas secas, tirei a poeira acumulada, abri as 2 janelas pequenas para o ar entrar e renovar aquele cheiro de fechado que a casa tinha acumulado. Cheiro de ausência, de tempo parado, de lugar que espera sem saber que está esperando. Enquanto eu varria, Gabriel dormia de novo. O sono pesado de quem está se recuperando, que é diferente do sono da doença, que tem uma qualidade de construção, de corpo trabalhando para refazer o que foi gasto. Eu varri e pensei. Pensei em coisas que não tinha me permitido pensar desde que saí da casa de Conceição, porque pensar demais em caminho aberto é perigoso. Você pode virar para o lado errado sem perceber. Mas ali, varrendo aquele chão que não era meu, eu pensei, e se ficasse? O pensamento me assustou tanto que eu parei de varrer por um segundo. Fiquei olhando para o galho na minha mão. Ficar onde? Em terra de alguém. Em casa abandonada que podia ter dono que voltasse amanhã ou depois e me mandasse embora, com menos cerimônia do que Conceição tinha tido. Mas o pensamento não foi embora só porque eu quis. Ficou lá, quieto, na beira da consciência, como o cavalo ficava na beira da porteira, sem entrar, sem permissão, mas claramente presente, claramente esperando.
Na tarde do segundo dia, saí para explorar o entorno com Gabriel andando do meu lado, já com mais disposição, fazendo as perguntas infindáveis que criança de 4 anos faz quando está bem o suficiente para ser curioso. Por que a vaca é assim? Como assim? Assim, grande. Porque ela cresceu. Eu vou crescer assim? Você vai crescer mais. Ele considerou isso com a seriedade de quem recebeu informação importante. Maior que o cavalão, talvez não tão grande quanto o cavalão. Que pena! Eu sorri. O primeiro sorriso real em dias. Não o sorriso de fachada que eu colocava para ele não se preocupar, mas um sorriso que veio do lugar onde ficam as coisas genuínas. A terra ao redor da casa era mais do que eu tinha percebido de noite. Havia um terreno considerável, não imenso, mas suficiente. Tinha os restos da horta que eu tinha visto de manhã, mas havia também, mais atrás, os tocos de um pomar. Árvores que tinham sido podadas e depois abandonadas, que estavam brotando de novo com aquela teimosia que árvore tem de continuar mesmo quando ninguém cuida. Reconheci goiabeira, reconheci manga. Tinha algo que podia ser acerola. O tronco estava fino demais para ter certeza, mas a folha tinha aquele formato específico. E havia, na parte mais funda do terreno, separado do resto por uma cerca de arame que estava mais tombada do que reta, um pedaço de terra que tinha sido arado em algum momento não muito distante. A terra estava revirada, escura, com aquela textura de solo que foi trabalhado e quer ser plantado. Eu fiquei parada na frente daquele pedaço de terra por um bom tempo. Senti algo que não esperava sentir. Vontade, não desespero, não necessidade de sobrevivência imediata. Vontade. O tipo de coisa que aparece quando você vê possibilidade onde antes só havia problema. Nos dias seguintes, eu fiz o que minha avó teria chamado de arrumar a casa antes de pedir para entrar. Consertei a porteira com pedaços de madeira que encontrei num montinho ao lado do curral. Alguém tinha guardado aqueles pedaços com intenção de usar, e eu usei. Limpei os canteiros da horta, tirei o mato com as mãos quando não tinha ferramenta e com uma enxada enferrujada que encontrei pendurada dentro do curral quando não. A enxada tinha o cabo gasto pelo uso, um uso longo, repetido, de muitas mãos ou de uma mão durante muito tempo. Segurei aquele cabo e senti o peso de trabalho anterior nele, de suor anterior, de intenção anterior. Plantei o que tinha. Sementes de abóbora que encontrei num pote de vidro dentro da casa, guardadas com o cuidado de quem planeja futuro. Plantei a taioba que tinha encontrado na beira da cisterna, transplantando os brotos para o canteiro com aquele cuidado excessivo de principiante. Plantei ora pronobis, cortando ramos e enfiando direto na terra, do jeito que minha avó fazia, dizendo que ora pronobis pega em qualquer buraco se você mandar com convicção. Eu mandei com convicção. Gabriel me ajudava. Com a seriedade de 4 anos aplicada à tarefa real, ele carregava as pedras menores que eu usava para demarcar os canteiros. Regava com um copo. Ia até a cisterna, enchia, vinha derramar na terra com uma concentração que me lembrava Antônio fazendo coisa manual. Aquela mesma entrega total ao que estava fazendo. Às vezes eu parava e ficava olhando para ele sem que ele percebesse. Procurava o pai no filho e encontrava o tempo todo em gestos pequenos que provavelmente ninguém mais que eu notaria. A forma como ele franzia o senho quando estava concentrado, a forma como assoviava baixinho, sem melodia, só som, a forma como quando terminava uma tarefa ficava um segundo olhando para o que havia feito, avaliando antes de partir para a próxima. Antônio era assim, e dói e cura ao mesmo tempo, carregar o morto dentro do vivo. Dói porque lembra, cura porque continua. O cavalo aparecia todo dia, sempre no fim da tarde, sempre no mesmo lugar, sempre com aquela presença quieta que eu havia parado de tentar explicar e havia começado a simplesmente aceitar. Gabriel tinha estabelecido uma rotina com ele. Levava capim,
Ficava conversando do lado de fora da porteira, contava as histórias do dia com aquela narrativa torta e encantadora de criança que não distingue o importante do detalhe. O cavalo ouvia, ou pelo menos ficava parado da forma que parecia ser ouvir. Uma tarde, quando Gabriel foi dormir cedo e eu estava sentada na soleira da porta vendo o sol ir embora, o cavalo se aproximou mais do que de costume. Veio até a porteira, colocou a cabeça por cima das ripas e ficou assim. A cabeça do meu lado, o corpo do lado de fora, aquele olho escuro e profundo me olhando de perto pela primeira vez. Eu me levantei, fui até ele, coloquei a mão no focinho. Quente, real, sólido como tudo que eu precisava que as coisas fossem naquele período. Quem foi que te mandou? Eu perguntei baixinho. Ele não respondeu, claro. Ficou imóvel sob a minha mão, mas teve uma fração de segundo. Talvez fosse só a luz do entardecer. Talvez fosse minha cabeça cansada fazendo poesia do que era biologia, em que pareceu que ele piscou devagar. Do jeito que alguém pisca quando não tem resposta, mas quer que você saiba que a pergunta foi recebida. Na terceira semana, os primeiros brotos apareceram. Fininhos, verdes, tímidos, saindo da terra com aquela coragem sem drama que só planta tem. Não faz barulho, não anuncia, simplesmente aparece e está lá, vivo, crescendo, decidido. Gabriel viu antes de mim. Veio correndo me chamar com aquela urgência de descoberta que faz criança parecer que vai explodir de emoção antes de conseguir falar. Mãe! Mãe! Nasceu! Nasceu, mãe! Eu fui até o canteiro. Os brotos de abóbora. 4 deles em fileira quase reta, como se a terra tivesse tido mais capricho do que eu na hora de colocar. Eu ajoelhei na terra. Fiquei olhando para aqueles 4 brotos pequeníssimos por um tempo que provavelmente pareceu exagerado para qualquer pessoa que estivesse me vendo de fora. Mas não era só abóbora. Era a prova de que a terra recebia o que eu colocava, de que o trabalho das minhas mãos produzia coisa, de que aquele pedaço de mundo, por menor que fosse, estava respondendo a mim, que eu plantava e crescia, que não era só questão de sobreviver mais um dia, era possível construir algo, era possível ter chão. Eu coloquei a palma da mão na terra ao lado do broto e disse, para a terra, ou para Antônio, ou para quem quer que estivesse ouvindo, obrigada. Foi na 4ª semana que o passado voltou. Eu estava na horta quando ouvi o som de motor. Não o motor distante de caminhão passando na estrada principal. Esse eu já tinha aprendido a distinguir. Era constante e sumia rápido. Era um motor que estava chegando, que estava ficando mais alto, que estava virando na trilha. Levantei os olhos. Uma caminhonete, branca, velha, com a lataria amassada no para-choque dianteiro, como quem já encontrou muita estrada ruim, levantando uma poeira fina na trilha de terra. Meu coração gelou. Não de uma vez. Foi um gelo que foi descendo devagar, do peito para o estômago, do estômago para as pernas, até eu sentir que meus pés estavam presos na terra que eu tinha passado semanas trabalhando. Os donos. Esse pensamento ocupou tudo. Eu sabia que esse dia podia chegar. Tinha sabido desde o início. Essa terra não era minha. Essa casa não era minha. Essa vaca não era minha. Esse poço não era meu. Eu tinha usado tudo isso com o cuidado de quem sabe que está usando o que não lhe pertence, com a gratidão de quem recebe emprestado. Mas eu sabia. Todo dia eu sabia. E todo dia tinha escolhido ficar assim mesmo, porque a alternativa era a estrada. E a estrada tinha quase levado meu filho. A caminhonete parou do lado de fora da porteira. As portas abriram. Um homem. Uns 60 anos, chapéu de palha, camisa xadrez, aquele tipo de corpo construído por décadas de trabalho físico, não musculoso de academia, mas sólido de outra forma, de osso e resistência. Uma mulher. Pouco mais nova, cabelo grisalho preso, avental ainda amarrado na cintura, como se tivesse saído de casa no meio de alguma tarefa. Os olhos dela eram o que eu notei primeiro. Tinham uma dor antiga dentro, não a dor aguda de coisa recente,
mas aquela dor que fica depois que você se acostuma a carregar, que se tornou parte da paisagem do rosto. Eles ficaram do lado de fora da porteira consertada e olharam. Olharam para a porteira consertada, para o mato limpo, para os canteiros da horta, para a casa com as janelas abertas. Para Gabriel, que tinha parado de brincar e estava me olhando com aquela percepção de criança que capta atenção antes de entender o que ela significa. E para mim, parada no meio da horta com a enxada na mão, a terra nos joelhos, os pés descalços como sempre, quando eu estava trabalhando. Nenhum dos três falou por um momento que pareceu longo demais. Eu não fugi, não me expliquei. Não comecei a frase que eu tinha ensaiado mentalmente dezenas de vezes nas últimas semanas. Aquela frase de desculpa e saída rápida que eu tinha preparado para esse momento. Fiquei parada, olhei de volta, porque eu tinha aprendido, naquelas semanas, que às vezes a coisa mais digna que a gente pode fazer é não se encolher. Foi então que o cavalo apareceu. Não da estrada, como de costume. Do lado de dentro da cerca, ele tinha entrado pelo buraco que eu ainda não tinha consertado na parte de trás, que eu sabia que existia, mas tinha deixado para depois. Veio andando devagar pelo terreno e parou do meu lado, com aquela naturalidade absurda, como se estar ao meu lado fosse exatamente onde ele sempre deveria estar. O homem na porteira ficou imóvel, e eu vi com clareza, a cor sair do rosto dele. A mulher colocou a mão na boca. E nos olhos dos dois, naqueles dois pares de olhos que tinham chegado duros e avaliadores, eu vi aparecer uma coisa que não esperava ver: reconhecimento. E logo depois, com uma velocidade que me confundiu, algo que só entenderia minutos depois. Algo que mudaria tudo. Continua no capítulo 5. Às vezes a gente cuida de algo que não é seu com tanto amor, que aquilo passa a ser seu de alguma forma que a lei não consegue escrever. Você já cuidou de algo assim? De um lugar, de uma pessoa, de um sonho que não era seu, mas que você tratou como se fosse? Conta pra mim. Continue Z8.59, capítulo 5. O segredo que a terra guardava. O homem foi o primeiro a falar, mas não falou para mim. Falou para o cavalo. Esperança, uma palavra só, dita com aquela voz rouca de quem não esperava precisar dela hoje, de quem tinha guardado aquela palavra num lugar fundo e, de repente, se viu tendo que buscá-la às pressas, sem estar preparado para o que ela custaria trazer à tona. O cavalo virou a cabeça para ele, devagar, com aquele reconhecimento calmo que era a marca dele em tudo que fazia. A mulher deixou escapar um som que não era bem choro e não era bem palavra. Era aquele som do meio, que fica entre os dois quando a emoção é grande demais para caber numa categoria só. Ela apertou a mão do homem e ele apertou de volta sem olhar para ela. Os dois olhos fixos no cavalo que eu tinha chamado de Esperança, sem saber que ele já tinha nome, que já tinha história, que já tinha dono. Como ele deixou você chegar perto? Foi a primeira coisa que o homem disse para mim. Não o que você está fazendo aqui. Não, essa terra é minha. Não as palavras que eu tinha ensaiado responder por semanas. Só aquilo, com uma perplexidade genuína que transformou a pergunta em algo diferente de acusação. Ele veio até mim, eu disse. A verdade simples, porque não tinha energia para outra coisa. Na estrada, meu filho estava doente. Ele me trouxe até aqui. O homem e a mulher se olharam. Foi uma dessas trocas de olhar que acontecem entre pessoas que vivem juntas há muito tempo. Rápida, densa, carregada de conversas inteiras que nenhum dos dois precisou falar em voz alta. Ele não deixava ninguém chegar perto. O homem disse, mais para si mesmo do que para mim. Desde que a Lara morreu, quase 1 ano. A gente tentou pegar ele de volta, levar para a fazenda, e ele mordia, chutava, não deixava nem colocar a mão. Ficou aqui, não saía daqui. Pausa. Nunca tinha visto ele assim com ninguém. Eles se chamavam Seu Benedito e Dona Carmen. Essa terra era deles. Tinha sido deles, tecnicamente. Embora o homem tenha dito, era da Lara, com um acento que deixou claro que a propriedade legal era detalhe menor perto da propriedade real.
que era do afeto. Lara era a filha deles. Tinha 26 anos quando morreu. Acidente de carro, numa madrugada de chuva, numa curva de estrada que ela tinha feito centenas de vezes antes, que tinha feito aquela noite também, só que pela última vez. Ela tinha comprado aquele pedaço de terra com as economias de 3 anos de trabalho como professora. Tinha construído a casa com as próprias mãos, com a ajuda do pai nos fins de semana, mas com o projeto dela, com decisão dela, com aquela teimosia amorosa de quem sabe exatamente o que quer e vai atrás sem pedir licença. Tinha plantado a horta, tinha plantado o pomar, tinha guardado as sementes de abóbora no pote de vidro na prateleira, tinha pendurado a enxada no curral, tinha varrido aquele chão de terra batida com a mesma vassoura que eu tinha usado semanas depois. Tinha feito as marcas de mão na parede quando o adobe ainda estava fresco. Não as dela, as da sobrinha de 4 anos que tinha visitado naquele fim de semana, que tinha pedido para deixar a marca. E Lara tinha deixado porque Lara era o tipo de pessoa que deixa. Ela queria criar um sítio, Dona Carmen disse. A voz dela tinha aquela textura específica de quem conta a história que dói, mas que precisa ser contada assim mesmo, porque guardar dói mais. Dizia que ia plantar de tudo, que ia ter galinha, que ia ter porco, que ia ter pomar, que ia viver do que a terra desse. O cavalo ela ganhou de um vizinho, seu Benedito continuou. Cavalo velho que o homem ia descartar. Ela foi lá, viu o bicho e voltou com ele. Do nada, nem avisou a gente. Um sorriso involuntário apareceu no rosto dele. O tipo de sorriso que filha tira do pai sem pedir. Chamou de esperança, porque diz que era o que o cavalo precisava. Uma chance. Eu ouvi tudo isso sentada na soleira da porta. Dona Carmen sentada do meu lado. Seu Benedito num toco de madeira que tinha sido posto ali com intenção. Lara tinha posto provavelmente para sentar no fim do dia e ver o sol descer. Gabriel dormia dentro. O cavalo, Esperança, ficou parado no meio do terreno durante toda a conversa, como testemunha. Eu ouvia e sentia o peso daquelas histórias pousando em mim de um jeito específico. Não era o peso do constrangimento, de estar em lugar que não era meu, de ter usado coisa que não me pertencia. Era outro peso. Era o peso do reconhecimento. Eu conhecia aquela dor. Perder alguém que era o centro de tudo, que era onde você se orientava, que era o norte pelo qual você media a direção das coisas. Perder e ficar de pé sem saber como, sem saber por quê, sem entender que mecanismo do corpo continua funcionando quando tudo que faz sentido foi embora. Eu conhecia, e eles viram que eu conhecia. Foi Dona Carmen quem perguntou sobre mim. Não de forma invasiva, com aquele jeito de mulher mais velha que faz pergunta, mas que na verdade está abrindo espaço, oferecendo lugar para você colocar o que está carregando se quiser. Eu contei, não tudo de uma vez, aos pedaços, na ordem que as coisas iam vindo, sem organização narrativa, do jeito que memória real funciona. Não em linha reta, mas em espirais que voltam ao mesmo ponto por ângulos diferentes. Contei o Antônio, contei o acidente, contei o luto que não teve tempo de ser luto, porque tinha filho pequeno, que precisava de mãe inteira quando eu estava pela metade. Contei Conceição e o olhar de Rogério e o colchão no chão da despensa. Contei a estrada, contei as portas fechadas, contei a febre de Gabriel e o momento no meio do caminho que eu não consigo pensar sem sentir aquele frio específico. Contei o cavalo. Seu Benedito ouviu tudo com o chapéu de palha na mão, olhando para o chão. Dona Carmen ouviu me olhando, com aquela atenção de quem não vai esquecer o que está ouvindo. Quando eu terminei, ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio que não era vazio. Era o tipo de silêncio que se forma quando muita coisa foi dita, e o ar precisa de um momento para organizar o peso das palavras. Então seu Benedito fez uma coisa que eu não esperava. Levantou do toco, foi até a porteira. Ficou lá de costas para mim por um momento, olhando para a estrada, com aquela postura de homem que está tomando decisão.
Você reconhece pelo jeito que os ombros ficam, por uma certa firmeza que ocupa o corpo inteiro antes de qualquer palavra. Virou-se. A Lara deixou uma carta, ele disse. Dona Carmen ficou imóvel. Benedito? Ela precisa saber. Ele não disse com rispidez, com firmeza, com aquela diferença que existe entre as duas coisas e que muita gente confunde. A Lara deixou instrução. E o que está acontecendo aqui? Ele olhou para o terreno limpo, para a horta, para o cavalo parado no meio do caminho. Acho que é isso que ela queria dizer. A carta estava dentro da caminhonete, num envelope amarronzado de tanto ser dobrado e desdobrado, guardado no porta-luvas, com uma aliança de prata e uma fotografia pequena que eu não soube quem era, mas que Dona Carmen segurou com as duas mãos por um segundo antes de guardar de volta. Seu Benedito segurou o envelope por um momento antes de abrir. Eu quase disse que não precisava, que era coisa deles, particular, que eu era estranha demais para ouvir carta de filha para pai e mãe. Mas ele abriu e leu. A voz dele mudou quando começou a ler. Ficou mais baixa, mais lenta, com aquelas pausas que aparecem quando a gente está lendo e ao mesmo tempo tentando não sentir demais o que está lendo e não consegue. Lara tinha escrito a carta 6 meses antes de morrer. Não porque soubesse que ia morrer. Não era esse tipo de carta. Era o tipo de carta que algumas pessoas escrevem quando constroem algo e querem garantir que o que construíram continue depois delas, independente do que aconteça. O tipo de carta de quem pensa no futuro com mais seriedade do que a maioria. Ela escrevia sobre a terra, sobre o que tinha plantado e o que ainda queria plantar, sobre o sítio que imaginava, não grande, não rico, mas vivo, produtivo, com gente que precisasse e encontrasse. E então tinha um parágrafo que seu Benedito leu 2 vezes. A segunda vez mais devagar que a primeira. Se algum dia eu não estiver aqui para terminar o que comecei, quero que essa terra continue sendo usada por quem precisar dela. Não quero que fique parada esperando. Terra parada é desperdício de vida. Se aparecer alguém que cuide dela com respeito, que trabalhe nela com vontade, deixa ficar. Julga pela forma como a pessoa trata o Esperança. Ele sabe de gente melhor do que qualquer um de nós. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros daquela tarde. Era o tipo de silêncio em que coisas se encaixam. Não com barulho, não com revelação dramática, com aquele clique suave de peça que encontra o lugar certo, depois de você ter tentado encaixar do lado errado por tempo demais. Eu olhei para o Esperança. Ele estava parado onde sempre estava, me olhando. E eu entendi, com aquela compreensão que não precisa de lógica para ser real, que ele não tinha me encontrado por acaso naquela estrada, que aquele cavalo velho que Lara tinha resgatado de quem ia descartá-lo tinha passado quase 1 ano esperando por algo que ele sabia reconhecer quando visse. Alguém que precisasse, alguém que tratasse a terra com respeito, alguém que chegasse quebrada, mas não parada. Ele tinha esperado por mim, ou por alguém como eu. E quando me encontrou no meio daquela estrada, com meu filho nos braços e os joelhos prestes a ceder, ele tinha feito o que Lara teria feito se estivesse lá. Tinha me trazido para casa. Dona Carmen chorou. Não de tristeza, ou não só de tristeza. Era aquele choro misturado que acontece quando a perda e a gratidão ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando você está de luto e aliviado simultaneamente, e o corpo não sabe como processar as duas coisas sem que virem água. Eu coloquei a mão no braço dela. Ela colocou a mão sobre a minha. Ficamos assim por um momento. 2 mulheres que tinham perdido, cada uma à sua forma, cada uma carregando o buraco específico que só aquela perda deixa. Seu Benedito ficou olhando para a carta dobrada na mão. Depois olhou para mim. Ela teria gostado de você, ele disse. Simples assim, sem elaborar, porque não precisava. Eu não soube o que responder. Então, não respondi nada. Às vezes, a resposta certa é ficar em silêncio e deixar a palavra da outra pessoa ocupar o espaço inteiro que ela merece. Antes de ir embora naquela tarde,
Seu Benedito andou por todo o terreno, devagar, com aquele passo de homem que está avaliando, mas também despedindo. Cada lugar que pisava, eu via ele olhar com a sobreposição do que era e do que foi, da terra atual e da memória da filha que tinha trabalhado ali. Parou na horta. Ficou um tempo olhando para os canteiros. Você plantou a abóbora aqui, ele disse. Tinha as sementes no pote. Ela tinha separado essas sementes no ano passado, da abóbora que a mãe dela sempre plantou. Pausa. Da abóbora da avó da Lara. Eu olhei para os brotos verdes que tinham nascido daquelas sementes. 4 gerações numa mesma semente. Avó, mãe, filha. E agora eu, estranha, sem pertencimento, sem convite, que tinha plantado sem saber, que tinha colocado na terra sem saber o que estava colocando, que tinha regado sem saber o que estava regando. Tem coisas que a gente faz sem entender a dimensão do que está fazendo. Só entende depois. Na hora de ir embora, seu Benedito ficou na porteira por um momento. Não foi embora logo. Ficou com a mão na madeira consertada da porteira. A madeira que eu tinha consertado. E ficou assim, olhando para ela. Você consertou a porteira, ele disse. Estava caindo. Eu sei. Ele passou os dedos pela madeira. A Lara vivia falando que ia consertar e nunca consertava. Outro sorriso involuntário. Outro sorriso que a filha tirava sem pedir, mesmo depois de ir embora. Ela era assim, planejava tudo, mas a porteira sempre ficava para depois. Subiu na caminhonete. Dona Carmen já estava do lado de passageiro, o rosto virado para a janela. Ele colocou a mão para fora, bateu na lataria 2 vezes, aquele gesto masculino que substitui várias palavras, e disse, a gente volta na semana que vem. Não disse para quê, não precisou. Eu fiquei na porteira vendo a caminhonete levantar poeira na trilha até sumir na curva. Depois fiquei parada mais um pouco, ouvindo o silêncio que voltou quando o motor foi longe. O Esperança veio parar do meu lado. Encostou o focinho no meu ombro. A primeira vez que ele fazia aquilo, a primeira vez que aquele contato veio dele, iniciativa dele, sem que eu tivesse me aproximado primeiro. Eu coloquei a mão no pescoço dele. Ela era boa pessoa, né? Eu disse baixinho. Ele não respondeu, mas ficou. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eu sentei no toco de madeira na frente da casa. O mesmo toco onde seu Benedito tinha sentado durante a conversa. O mesmo toco que Lara tinha posto ali para ver o sol descer. Vi o sol descer. E pela primeira vez, desde que o Antônio morreu, desde aquela tarde de andaime e silêncio e notícia que chegou pela boca de um colega de obra que não sabia como dizer e por isso disse rápido, eu pensei no futuro sem sentir aquela queda. Não tinha clareza, não tinha plano desenhado. Não sabia o que seu Benedito ia dizer na semana que vem, não sabia se podia ficar, não sabia o que a lei dizia sobre terra e carta e intenção de pessoa morta. Mas havia algo, uma possibilidade onde antes havia só estrada, uma direção onde antes havia só vazio. E às vezes eu estava aprendendo isso na força que dói, mas aprendi, às vezes possibilidade é suficiente para respirar, para passar mais uma noite, para acordar de manhã com alguma razão além da biologia para abrir os olhos. Gabriel apareceu na porta, descalço, cabelo bagunçado do travesseiro, segurando a manta com uma das mãos e me procurando com os olhos com aquela expressão de criança que acordou e não encontrou a mãe do lado e precisou ir atrás. Mãe! Estou aqui. Ele veio e se enfiou no meu colo com aquela falta de cerimônia de filho pequeno que trata o colo da mãe como território próprio, o que é completamente. Ficou um momento quieto, olhando para o céu com aquele processamento silencioso que ele às vezes fazia, que sempre me lembrava o pai. A gente vai ficar aqui? Ele perguntou. Crianças perguntam as coisas diretamente, sem rodeio, sem protocolo social, sem o filtro que os adultos desenvolvem para evitar as perguntas que importam. Eu olhei para a casa atrás de nós, para a horta à frente, para o Esperança parado no canto do terreno, uma silhueta escura contra o céu que estava ficando roxo.
para as marcas de mão na parede que tinham sido feitas por uma criança que tinha a mesma idade de Gabriel e que eu nunca ia conhecer, mas que de alguma forma tinha deixado um pedaço do mundo mais suave para que eu encontrasse. Não sei ainda, eu disse. A verdade. Mas estou tentando. Gabriel considerou isso. Eu gostei aqui, ele disse, com aquela autoridade definitiva de 4 anos. O cavalão tá aqui. Tá. E a vaca? Tá. E a comida nasce do chão? Nasce. Ele assentiu, satisfeito com esse inventário. Então tá bom. Apertei ele contra mim. Fechei os olhos. E pensei que talvez a sabedoria que a gente passa a vida inteira tentando alcançar seja exatamente essa. A capacidade de olhar para o que tem, em vez de contabilizar o que falta. De dizer tá bom para o cavalão, a vaca e a comida que nasce do chão, sem precisar de mais para decidir que vale ficar. 4 anos. Ele tinha a resposta que eu ainda estava aprendendo a formular. Continua no capítulo 6, o capítulo final. Às vezes quem nos mostra o caminho não é quem esperamos. Às vezes é uma criança, às vezes é um cavalo, às vezes é uma carta de alguém que nunca conhecemos, mas que de alguma forma já nos conhecia. Se essa história está tocando em algo dentro de você, compartilha, porque tem alguém esperando ler exatamente isso hoje. Continue 9.01, capítulo 6, Raízes que ninguém mais arranca. Seu Benedito voltou na quinta-feira, sozinho dessa vez. A caminhonete parou na frente da porteira no meio da manhã, quando eu estava no canteiro com os joelhos na terra e as mãos dentro de uma cova que eu estava abrindo para transplantar os brotos de Ora Pronobis que tinham pegado melhor do que eu esperava. Gabriel estava do meu lado, catando minhocas com uma concentração científica que ele aplicava a essa tarefa específica todo dia, guardando cada uma num pote de vidro vazio que tinha encontrado na casa e batizado de A Família das Minhocas. Eu ouvi o motor. Levantei os olhos. Reconheci a caminhonete antes de reconhecer o homem. Limpei as mãos na calça. Um gesto automático de quem foi criada para não receber visita com as mãos sujas. E fui até a porteira com aquela mistura específica de esperança e cautela que eu tinha aprendido a carregar junto, porque uma sem a outra era perigoso demais. Seu Benedito desceu devagar. Tinha um envelope na mão. Diferente do envelope amarronzado da carta da Lara, esse era novo, branco, com dobras limpas de coisa recente. Ficou do lado de fora da porteira por um momento, olhando para o terreno com aquela expressão que eu já tinha começado a conhecer nele. Aquela sobreposição de presente e passado que devia ser o estado permanente de pai que perde filho. Melhorou bastante, ele disse, sobre o terreno, sobre o mato que eu tinha continuado limpando, sobre a cerca que eu tinha começado a consertar com arame que encontrei enrolado num canto do curral. Tem muita coisa ainda para fazer, eu disse. Tem, ele concordou sem discutir. Mas o que foi feito com cuidado. Ele abriu a porteira que eu tinha consertado, que abria e fechava direito agora, e entrou no terreno. Andou até o toco de madeira na frente da casa. Sentou. Eu sentei na soleira da porta, o lugar que tinha virado o meu lugar de pensar naquelas semanas. Gabriel continuou com as minhocas por uns 2 minutos e então, com a sociabilidade natural de criança, que não foi ensinada a desconfiar de estranho antes de ter motivo, foi até seu Benedito e ficou parado na frente dele com o pote de vidro nas mãos. Quer ver minha família? Seu Benedito olhou para o pote. Que família é essa? Das minhocas. Gabriel inclinou o pote para ele ver. Essa grande é a mãe. Esse pequenininho é o bebê. Seu Benedito ficou olhando para as minhocas com uma seriedade total, que era exatamente o que a situação exigia. E o pai? Gabriel considerou. O pai foi embora, ele disse, com aquela naturalidade direta que crianças têm para as coisas que os adultos passam anos tentando dizer sem dizer. Mas a mãe está cuidando. Seu Benedito não respondeu imediatamente. Olhou para mim por uma fração de segundo. Depois olhou de volta para Gabriel. A mãe está cuidando muito bem.
ele disse. Quando Gabriel foi brincar de novo, seu Benedito ficou em silêncio por um momento, olhando para o envelope na mão. Eu esperei. Aprendi a esperar naqueles meses. Aprendi que pressa em momento errado quebra coisa que estava prestes a se formar. Que às vezes o silêncio não é ausência de coisa, é gestação de coisa. Fui no cartório, ele disse finalmente. Pausa. E num advogado que a gente conhece, que foi amigo do pai dela. Outra pausa. Cada pausa dele tinha peso diferente. Eu ia aprendendo a distingui-las. A carta da Lara tem valor legal, não como testamento formal, mas como documento de intenção. Com a assinatura de testemunhas que o advogado conseguiu confirmar, ele parou, respirou, ela disse o que queria. E o que ela queria era claro. Ele olhou para mim. Ela queria que essa terra fosse usada, que fosse viva, que fosse de quem precisasse dela e soubesse cuidar. Abriu o envelope, tirou um documento, dobrado em 3, com aquela rigidez de papel importante, de papel que tem peso legal e peso outro além do legal. Isso é um contrato de cessão de uso, ele disse. Por 10 anos, renováveis. Você usa a terra, a casa, o curral, tudo que tem aqui, sem aluguel. A única condição é que cuide do lugar e... A voz falhou 1 milímetro, só um, mas eu ouvi. Que cuide do Esperança. Ele colocou o documento no espaço entre nós, na terra, entre o toco dele e a soleira minha, e não disse mais nada, porque não precisava. Eu olhei para aquele documento por um tempo que não sei medir. Tinha palavras impressas, parágrafos, datas, números de registro que eu não entendia, mas que claramente existiam com a função de tornar real o que estava escrito. Tinha uma linha com meu nome, Maria, escrito à mão por alguém que tinha cuidado na letra, que tinha feito cada letra com atenção. Alguém tinha escrito meu nome com cuidado, num documento que me dava terra, que me dava chão, que me dizia, você pertence a algum lugar. Eu não chorei. Não foi decisão. Simplesmente não saiu choro. O que saiu foi diferente. Foi um tremor que começou nos ombros e desceu pelos braços e chegou nas mãos que eu tinha cruzadas no colo, e que não era tristeza, nem alegria, nem nenhuma das emoções que tem nome consagrado. Era o tremor de algo que estava segurando há muito tempo, finalmente encontrando onde pousar. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei. Não era desconfiança, era genuíno. Eu precisava entender. Não para decidir se aceitava, porque já sabia que ia aceitar, mas porque algumas coisas a gente precisa ouvir ditas em voz alta para que se tornem reais. Seu Benedito ficou em silêncio por um momento. Depois disse, porque a Lara passou a vida inteira acreditando que bondade volta, que você planta e colhe, que o que você faz com o que tem determina o que você merece receber. Pausa. Ela morreu antes de colher o que plantou aqui. A voz firme, controlada, mas com aquela rachadura fina que pai carrega quando fala de filho perdido. Mas o que ela plantou não morreu com ela. Está aqui, está nessa terra, está nessas sementes que você plantou sem saber que eram dela. Está nesse cavalo que foi até você, porque reconheceu alguém que precisava do mesmo jeito que ela tinha precisado quando resgatou ele. Olhou para mim. Aceitar isso não é caridade. É continuar o que ela começou. E se tem alguém que entende o que é reconstruir do zero, ele pausou. Acho que é você. Peguei o documento com as 2 mãos. Com o mesmo cuidado com que peguei as 3 bananas da menina de tranças naquela tarde, que parecia de outra vida. Com o mesmo cuidado com que tinha guardado a fotografia nossa, 3 no fundo da sacola de lona. O cuidado de quem sabe o valor real das coisas, porque já ficou sem elas. Assinei, com a caneta que seu Benedito tirou do bolso da camisa xadrez. Com a letra um pouco irregular de quem está com a mão tremendo, mas não vai deixar o tremor atrapalhar a assinatura. Maria. Meu nome na terra. Seu Benedito ficou para o almoço. Não foi planejado. Aconteceu da forma que as coisas boas às vezes acontecem, por acumulação de pequenos momentos que vão criando um caminho sem que ninguém declare que está criando. Eu fiz o que tinha para fazer.
leite da vaca, taioba que tinha colhido de manhã, refogada com o alho que Dona Carmen tinha deixado numa sacola pequena na semana anterior, angu que eu fiz com o fubá que estava numa lata no canto da cozinha improvisada. Comida simples, comida de quem usa o que tem com o máximo de cuidado. Seu Benedito comeu em silêncio por um tempo. Depois disse, sem olhar para o prato, a Carmen vai querer vir mais vezes. Ela é bem-vinda sempre que quiser. Ela gostou de você. Uma pausa. Ela não gosta fácil de pessoa, mas quando gosta, gosta de verdade. Eu entendi o que estava sendo dito por baixo das palavras, que Dona Carmen não estava procurando substituir a filha, que nenhum dos dois estava, que isso não era adoção sentimental, não era transferência de afeto, não era nenhuma dessas dinâmicas complicadas que às vezes aparecem quando perda e necessidade se encontram. Era mais simples e mais honesto do que isso. Era dois velhos que tinham construído muito e perdido a pessoa para quem queriam deixar, encontrando uma mulher que precisava de chão para construir. Era uma continuação, não uma substituição. Continuação é diferente. Continuação respeita o que veio antes, enquanto cria o que vem depois. Depois que seu Benedito foi embora, eu fiquei trabalhando até o sol baixar. Tinha energia que não sabia de onde vinha. Não era a energia falsa de adrenalina ou desespero, que queima rápido e deixa mais cansado do que antes. Era outra energia. A energia de quem tem razão para o esforço. De quem sabe que o que está fazendo vai virar algo. Abri mais canteiro. Transplantei os brotos de abóbora que já estavam grandes demais para onde estavam. Consertei o trecho de cerca que estava mais torto. Gabriel trabalhava comigo, copiando os gestos, fazendo a versão 4 anos de tudo que eu fazia, que na prática às vezes atrapalhava mais do que ajudava, mas que eu nunca ia dizer isso, porque o valor do que ele estava fazendo não era medido em eficiência. Ele estava aprendendo que terra responde, que trabalho produz, que você planta uma coisa pequena e ela cresce. Essas lições entram pelo corpo antes de entrar pela cabeça. E o que entra pelo corpo não sai mais. O Esperança ficou por perto durante toda a tarde. Não trabalhando, cavalo não conserta cerca, nem transplanta broto, mas presente. Com aquela presença que eu tinha parado de questionar e tinha começado a simplesmente receber, como se recebe sol ou vento. Você não pergunta por quê, você só sente e é grato. Quando o sol estava quase sumindo, eu parei de trabalhar e fui até ele. Fiquei na frente dele como tinha ficado naquela primeira tarde depois que seu Benedito e Dona Carmen tinham ido embora. Mas dessa vez não perguntei nada. Só coloquei as 2 mãos no pescoço dele, encostei a testa entre os olhos dele e fiquei assim por um momento. Aquele contato quieto entre 2 seres que passaram por coisa difícil e se encontraram do outro lado e não precisam de palavra para saber o que um representa para o outro. Obrigada, eu disse, do mesmo jeito que tinha dito para a terra quando os brotos nasceram, com toda a simplicidade que a palavra carrega quando é verdadeira. Ele ficou imóvel, quente, real. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, escrevi uma carta. Não tinha papel de carta. Usei o verso de um pedaço de papelão que encontrei no curral. Não tinha caneta. Usei o lápis de carpinteiro do Antônio, que eu tinha guardado na sacola de lona junto com o canivete. Aquele lápis chato de marcação que ele usava na obra e que eu tinha pego da caixinha de ferramentas no dia depois do enterro, sem saber por quê. Só por precisar levar alguma coisa que fosse dele. Escrevi para a Lara. Sei que pode parecer estranho. Escrever carta para a pessoa que você nunca conheceu, que não vai ler, que está em algum lugar que nenhuma carta do papelão alcança. Mas escrevi assim mesmo, porque tinha coisas que precisavam ser ditas, e ela era a pessoa certa para receber. Lara, eu não sei como você era, Mu. Conheço você pelos canteiros que você planejou, pelas sementes que você guardou, pelas marcas de mão na parede que você deixou uma criança fazer no barro fresco, porque você era o tipo de pessoa que deixa.
Sei que você era professora e que queria viver da terra, que resgatou um cavalo que iam descartar e chamou de esperança porque era o que ele precisava. Uma chance. Que deixou uma carta dizendo que sua terra deveria ser de quem precisasse e soubesse cuidar. Eu não sei se eu sei cuidar. Estou aprendendo, mas eu sei precisar. Isso eu aprendi da forma mais dura que existe. Eu plantei suas sementes sem saber que eram suas. Usei sua enxada, varri seu chão, consertei sua porteira. Seu cavalo me encontrou no meio de uma estrada quando eu e meu filho não tínhamos mais rumo. E me trouxe até aqui, até você. Eu não consigo explicar isso de forma que faça sentido lógico, mas aprendi que nem tudo que é real precisa fazer sentido lógico. Às vezes as coisas simplesmente são, e a gente aceita e é grato. Eu vou cuidar dessa terra do mesmo jeito que você cuidaria, com as mãos, com o tempo, com o tipo de amor que a gente coloca nas coisas quando sabe o valor do que está segurando. Obrigada por ter plantado antes de mim. Obrigada por ter deixado espaço para que eu continuasse. Obrigada pela esperança. Maria, dobrei o papelão. Fui até o canteiro das abóboras. Aquelas que tinham nascido das sementes dela, das sementes da avó dela, da avó, talvez. Enterrei a carta rasa na terra, do lado dos brotos. Não por superstição, por respeito. Por aquela necessidade humana de marcar as coisas que importam com gesto físico, de tornar concreto o que é sentido. Os meses que vieram depois não foram fáceis. Preciso dizer isso porque seria desonesto fingir que a partir dali tudo ficou leve. Que terra com documento resolve cansaço de meses, que chão legal embaixo dos pés apaga cicatriz de estrada. Não apaga. Houve dias em que a horta não produziu o suficiente. E eu passei com pouco de novo. Dias em que Gabriel ficou doente outra vez. Nada como antes, nada que me levou de joelhos na estrada, mas febre é febre, e mãe que passou pelo que eu passei não respira normal enquanto o filho está quente. Houve noite em que o teto de telha-vã deixou entrar chuva, e eu fiquei o período inteiro acordada, redirecionando a água com panela e balde, com Gabriel dormindo no canto mais seco que eu consegui fazer. Houve manhã em que acordei, e o cansaço era tão físico, tão acumulado, tão presente em cada músculo e articulação, que fiquei deitada no chão de terra batida por 10 minutos, simplesmente porque meu corpo recusou a negociar antes disso. Houve tarde em que sentei no toco de madeira e pensei no Antônio com aquela saudade que não diminui, que muda de forma, mas não de tamanho, que às vezes você esquece que está carregando e aí alguma coisa pequena lembra. O jeito que o vento bateu, um cheiro específico no modo como a luz ficou e ela volta inteira de uma vez. A dor não foi embora. A dor nunca vai embora. A dor encontra um lugar diferente para morar. Mas houve a primeira colheita. A abóbora cresceu com aquela generosidade que a abóbora tem quando a terra é boa e a chuva coopera. Grandes, redondas, cor de sol. Eu colhi a primeira com as 2 mãos e fiquei parada no meio do canteiro, segurando ela com uma cerimônia que provavelmente pareceria ridícula para qualquer pessoa que me visse, mas que era completamente séria por dentro. Eu tinha plantado. Tinha crescido. Estava na minha mão. Gabriel quis carregar a maior. Carregou com os 2 braços, bamboleando de um lado para o outro, com aquela expressão de orgulho físico de criança que fez parte de coisa real. Houve a primeira vez que Dona Carmen veio sozinha e ficou o dia inteiro. Ela me ensinou a fazer queijo com o leite da vaca. Com aquela paciência de mulher que sabe o que sabe e passa o que sabe, sem pressa, sem condescendência, como quem passa herança. Ficamos a tarde inteira na cozinha improvisada, ela falando, eu fazendo, as mãos aprendendo o que os olhos ainda não sabiam. No fim da tarde, ela me mostrou uma fotografia da Lara que tinha trazido na bolsa. Uma moça de cabelo comprido e sorriso largo, sentada exatamente no toco de madeira na frente da casa, com o Esperança ao fundo. Eu fiquei olhando para aquela foto por um tempo longo. Ela tem olhos bons, eu disse.
Era a única coisa que eu sabia dizer que era verdadeira e suficiente. Dona Carmen olhou para a foto também. Tinha, ela disse, corrigiu, com aquela dificuldade específica que nunca fica fácil, a conjugação de filho no passado, que você erra para o presente toda vez por anos e corrige toda vez com aquela pontada pequena, mas precisa. Tinha, eu repeti, para validar, para dizer que ouvi a correção e entendo o que ela custa. Ela assentiu, e ficamos as duas em silêncio, olhando para a fotografia de uma moça que tinha plantado onde eu agora colhia. Houve a primeira vez que Gabriel foi dormir, sem perguntar se a gente ia ficar. Ele simplesmente foi. Escovou os dentes, se enrolou na manta, uma manta nova que Dona Carmen tinha trazido, grossa, colorida, com aquele cheiro de casa boa que manta nova tem, e dormiu. Eu percebi só quando estava apagando a lamparina, que ele não tinha perguntado, que para ele, em algum momento que eu não soube identificar, a questão tinha sido respondida. Não por palavras, não por documento, não por conversa adulta, por acúmulo de dias, por rotina construída, por canteiro que cresceu e vaca que deixou tirar leite e cavalo que estava lá toda tarde e toco de madeira que era onde a mãe sentava para pensar. Para ele, isso era lar. Não porque alguém tinha declarado, porque tinha virado. Houve a tarde em que seu Benedito me ensinou a montar no Esperança. Eu resisti no começo. Não era medo do cavalo, era outra coisa. Parecia invasão de algo. Parecia que havia uma intimidade entre a Lara e o Esperança que eu não tinha direito de replicar. Seu Benedito ouviu isso quando eu tentei explicar e ficou um momento pensando. A Lara, ele disse, nunca montou esse cavalo com medo de que ele fosse de outro antes. Pausa. Ela montava porque gostava, porque era bom, porque fazia sentido. Olhou para mim. Acho que é por isso que ele foi até você. Não para substituir ela. Para continuar sendo o que ele sempre foi. Um cavalo que precisa de alguém que precise dele. Montei. Desajeitada, com aquela insegurança de quem nunca fez aquilo e sabe que parece, com as mãos apertadas na crina, porque as rédeas eram instrução demais para o primeiro dia. Mas montei, e o Esperança andou devagar pelo terreno, aquele passo lento e ritmado que era a marca dele em tudo, como se estivesse me mostrando o lugar de um ângulo que eu ainda não tinha visto. De cima, a terra parecia maior. Os canteiros tinham uma geometria que não aparecia de baixo. O pomar de árvores brotando formava uma linha que apontava para o nascente. E ao longe, pela primeira vez, eu vi o quanto o terreno se estendia além do que eu tinha explorado. Havia uma parte dos fundos que eu não tinha chegado ainda, atrás de um renque de árvores, que daqui de cima parecia ter potencial que eu ainda ia descobrir. Eu tinha terra para crescer. O sítio foi ganhando nome, naturalmente. Não foi decisão minha. Foi Gabriel, com aquela facilidade de criança que nomeia as coisas pelo que sente nelas, sem passar pelo filtro da análise. Um dia, um vizinho da estrada principal parou para perguntar onde era que morava, porque queria comprar abóbora. Eu tinha começado a vender o excedente, primeiro timidamente, depois com mais confiança à medida que a produção foi crescendo. Gabriel respondeu antes de mim. No sítio Esperança. O vizinho anotou. Eu olhei para meu filho. Ele olhou de volta com aquela expressão de óbvio que criança tem quando o adulto demora para entender o que ela já sabe. Por causa do cavalão, mãe. Por causa do cavalão. Sítio Esperança. Hoje o pomar está produzindo. Não com a generosidade plena que vai ter daqui a 2 ou 3 anos, quando as árvores tiverem raiz mais funda e copa mais cheia, mas produzindo. Manga, goiaba, acerola confirmada, tinha mesmo acerola, a folha não havia mentido. Hoje a horta tem canteiros que eu não consigo mais contar de memória, porque foram crescendo conforme o tempo e a mão foram permitindo. Tem alface, tem couve, tem cenoura que eu plantei depois que Dona Carmen me ensinou a profundidade certa. Tem tempero, cheiro verde, manjericão, hortelã que se espalhou por 2 canteiros e metade de um terceiro, porque hortelã não respeita a fronteira. Hoje a casa tem reboco. Seu Benedito e um sobrinho dele passaram 2 fins de semana aqui,
e as paredes de adobe que estavam expostas agora têm uma camada de proteção que vai durar anos. A telha que faltava foi reposta. A janela que emperrava foi consertada. Hoje, a porteira abre e fecha suave. Ainda é a mesma madeira que eu consertei naquele primeiro mês. Seu Benedito quis trocar por madeira nova e eu pedi para deixar. Não por apego ao objeto, por apego ao que ele representa. Aquela porteira foi a primeira coisa que eu consertei nessa terra. A primeira evidência de que minhas mãos podiam fazer em vez de só receber. Eu não troco isso por madeira nova. Gabriel tem 5 anos agora. 5 anos e aqueles olhos marrom-mel que eu não consigo olhar sem ver o pai, o que continua doendo e continua sendo a coisa mais bonita do mundo simultaneamente. Ele conhece o nome de cada planta da horta. Não porque eu ensinei formalmente, porque conviveu. Porque toda manhã a gente sai junto para ver o que cresceu, o que precisa de água, o que está pronto para colher. Conhecimento que entra pelo corpo antes de entrar pela cabeça. Ele sabe tirar leite. Com uma técnica melhor que a minha no começo, aprendeu sem o peso de urgência que eu tinha, então aprendeu com mais calma, com mais paciência com o processo. Ele conversa com o Esperança todo dia. Conversas compridas, com começo, meio e fim, sobre assuntos que eu às vezes escuto sem querer, e que vão de minhocas a estrelas, a perguntas sobre o pai que ele faz para o cavalo, porque talvez seja mais fácil perguntar para quem não vai chorar ao responder. O Esperança ouve tudo, com aquela paciência impossível que é a marca dele. Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre a família, sobre Conceição. Ela apareceu aqui 6 meses depois que eu tinha saído. Sozinha, sem avisar, numa tarde de quarta-feira. Desceu do ônibus na estrada e andou o quilômetro de trilha até aqui a pé. Eu a vi chegando de longe. Fiquei parada onde estava, no canteiro, como sempre, e esperei. Ela chegou na porteira com aquele jeito de pessoa que está com coisa pesada para dizer e ainda não encontrou a ordem certa das palavras. Ficou do lado de fora por um momento. Eu não abri, não por crueldade, por necessidade de que ela pedisse para entrar, de que o movimento fosse dela, que fosse consciente, que viesse com o peso de quem sabe o que fez e está aqui apesar disso. Posso entrar? Pode. Ela entrou. Ficamos em silêncio por um tempo que foi longo para as duas. Depois ela disse: eu errei. 3 palavras. Simples assim. Não elaborou. Não explicou o Rogério. Não contextualizou o cansaço. Não listou os motivos que eram reais e que eu conhecia e que não mudavam o que tinha acontecido. Só: eu errei. Às vezes é tudo que precisamos ouvir. Não absolve tudo. Não apaga. Mas abre uma porta que estava travada e do lado de dentro estava a irmã que eu tinha antes de tudo isso começar. Menor agora, mais conhecida dos seus próprios limites, mas ainda lá. Eu fiz café, ela ficou a tarde inteira. Voltou outras vezes depois disso. Sozinha algumas, com os filhos outras. Os sobrinhos que Gabriel chamou de primos na primeira visita com aquela naturalidade que é privilégio de criança, sem esperar validação adulta para o afeto. A gente não é mais o que era. Não tem como ser, mas é algo real. Algo que foi quebrado e remendado e por isso tem costuras aparentes e por isso é mais honesto do que antes. E o Antônio? Eu penso nele todo dia. Não com a dor aguda do começo. Aquela dor que era como ferida aberta, que qualquer toque, qualquer lembrança acidental causava uma dor física e imediata. Essa fase passou. Não porque eu esqueci ou porque a saudade diminuiu, mas porque a dor encontrou seu lugar, como eu disse antes. Migrou para um lugar fundo, onde fica constante e manejável, em vez de aguda e paralisante. Eu converso com ele às vezes. No toco de madeira, no fim do dia, quando o sol está indo embora, e o céu fica daquela cor que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. Conto o que aconteceu, o que plantei, o que Gabriel fez, o que aprendi. Tenho certeza que ele ouve.
Não da forma que ouço você ouvindo isso agora, da forma que as coisas a que amamos muito continuam existindo dentro da gente, que a presença de quem foi não some, se transforma, fica diferente, mas fica. Antônio está no jeito que Gabriel franze o senho. Está no canivete que eu ainda carrego na sacola, que não é mais de lona, é de couro, que seu Benedito me deu dizendo que era para uma mulher que trabalha de verdade. Está na forma como eu seguro enxada. Aprendi sozinha, mas aprendi com a confiança de quem foi amada por alguém que acreditava que eu era capaz de qualquer coisa. Esse é o legado mais importante que ele me deixou. Não a saudade, a certeza. Tem uma última coisa. Uma coisa que aconteceu há 3 semanas e que é o motivo de eu estar contando tudo isso agora. De eu ter sentado e colocado em palavras o que passei esses meses guardando. Eu estava na horta quando uma mulher parou na estrada. Jovem, uns 20 e poucos anos, com uma criança pequena no colo e uma sacola nas costas, com aquele olhar que eu reconheci antes de reconhecer qualquer outra coisa nela. O olhar de quem está andando sem saber para onde. O olhar de quem está carregando mais do que aparece. O olhar que eu vi no espelho, quando eu ainda tinha espelho, naquela manhã que saí da casa de Conceição antes do sol. Ela não pediu nada. Ficou na estrada, do lado de fora da porteira, olhando para o sítio com uma expressão que era metade curiosidade e metade aquela cautela de quem foi ensinado pela experiência que as coisas boas às vezes têm custo escondido. Eu fui até a porteira. Abri. Não perguntei de onde vinha, nem para onde ia. Não avaliei, não calculei, não medi o risco. Entra, eu disse. Tem café. Ela ficou parada por um segundo, com aquela hesitação de quem não está acostumado a que a porta abra assim, sem condição, sem pergunta. Então entrou, e eu entendi naquele momento, com uma clareza que não precisava de elaboração, que a corrente não começa em mim, que ela começou antes de mim, com Lara, que resgatou um cavalo e plantou sementes e deixou carta, com a menina de tranças que trouxe 3 bananas sem deliberar, com Dona Filomena, que abriu a igrejinha sem perguntar se eu merecia, com Dona Carmen, que ensinou a fazer queijo e trouxe manta colorida, e olhou para mim com os olhos de quem ainda tinha amor sobrando, mesmo depois de perda grande, que eu sou um elo, não o começo, não o fim, um elo, e que o trabalho do elo é simplesmente ser forte o suficiente para segurar o que vem de um lado e passar para o outro. Então é isso que eu quero te dizer. Não para quem está bem, para quem está na estrada, para quem está carregando filho doente e porta que fechou e família que virou as costas e prato vazio e aquela pergunta que não tem resposta. Até quando? Eu sei o que é estar lá. Eu sei o peso específico daquele lugar. E o que eu aprendi, não de livro, não de conselho, da forma mais dura e real que existe, é isso. O chão não acabou. Você só ainda não chegou nele. Tem uma diferença enorme entre queda e chegada. Quando você está caindo, parece que não tem fim, que vai continuar caindo para sempre, que o fundo não existe ou é pior que a queda. Mas o fundo existe, e quando você chega nele, descobre que é sólido, que dá para parar nele, que dá para se ajoelhar nele e descansar, e que do chão, só do chão, a gente consegue se levantar de verdade. Não o levantar de quem estava apenas inclinado, o levantar com os 2 pés, com o peso distribuído, com o equilíbrio construído de baixo para cima. O sofrimento que você está carregando não é punição, não é sinal de que você é fraco, não é evidência de que você errou alguma coisa fundamental, de que escolheu mal, de que merece o que está passando. Sofrimento não funciona assim. Ele não é proporcional ao erro, não é justo, não é pedagógico. Ele simplesmente é. E o que você faz com ele? O que você faz enquanto ele está? O que você constrói apesar dele? O que você aprende sobre si mesmo porque ele te levou para um lugar onde não havia outra coisa além de você mesma? Isso sim é seu. Isso sim é construção. Ninguém te tira o que você construiu no chão. Você não é vítima. Deixa eu dizer isso de novo, porque eu precisava ouvir, e ninguém disse, você não é vítima.
Você é sobrevivente. Mas nem isso. Sobrevivente implica que você apenas resistiu, que você ficou no lugar enquanto a coisa passava. Você é construtora. Você está todo dia, com as ferramentas que tem e o chão que sobrou, construindo alguma coisa, mesmo quando não parece. Mesmo quando o dia foi só de resistência, só de não desmoronar, só de colocar um pé na frente do outro sem saber para onde. Isso é construção. Não tem forma de heroísmo reconhecível. Mas é o tipo de coisa que, quando você olha para trás, depois de um tempo, percebe que estava erguendo uma parede inteira enquanto achava que estava só esperando o dia passar. E se você está esperando por um sinal, se você chegou até aqui por alguma razão que você não sabe explicar direito, se essa história bateu em algo dentro de você que você não estava esperando que batesse, se você está lendo isso com aquela sensação de como ela sabia, então deixa eu ser o seu cavalo preto. Deixa eu aparecer no meio da estrada que você está andando sem rumo e te dizer, tem uma direção. Você não está perdida para sempre. Está perdida agora, o que é completamente diferente. Levanta, com a criança no colo ou sem ela, com a sacola nas costas ou com as mãos vazias, com fé do tamanho de grão de arroz ou sem nenhuma fé, só com a teimosia de ainda estar de pé. Levanta e anda, porque na próxima curva da sua estrada de terra, eu não sei o que está esperando. Pode ser uma porteira consertada, pode ser um pote de sementes guardadas por alguém que pensou em você antes de te conhecer. Pode ser um documento com seu nome escrito com cuidado. Pode ser um filho de 4 anos que vai olhar para o lugar mais simples e mais difícil que você já habitou e dizer, tá bom, mãe, eu não sei o que é, mas eu sei que está lá, porque eu cheguei na curva e estava lá. O esperança ainda está aqui. Todo dia, no fim da tarde, ele aparece no canto do terreno com aquela presença quieta que é a marca dele. Gabriel vai até ele, conta o dia, conta as minhocas, conta o que cresceu, conta o que inventou, conta as perguntas sobre o pai que só o cavalo ouve. E eu fico observando os dois do toco de madeira, com o café que eu mesma fiz, com a terra que eu mesma trabalhei sob os pés, com o céu daquela cor que não tem nome sobre a cabeça. E sou grata, não da forma performática, não da forma que as pessoas dizem que são gratas quando a vida está boa e fácil. Da forma que dói um pouco, porque gratidão real sempre dói um pouco. Ela implica que as coisas poderiam ter sido diferentes, que houve custo, que o que você tem agora não foi dado sem que algo fosse pago antes. Eu paguei, com meses de estrada, com portas fechadas e prato vazio e joelhos no chão de terra, com Antônio que foi embora cedo demais, com o medo que senti naquela manhã, com a mão no peito do Gabriel esperando ele respirar. Paguei. E o que tenho agora, esta terra, este filho, este cavalo, estas raízes que estou enfiando fundo o suficiente para que ninguém mais arranque, vale cada centavo desse preço.